Olá. Estamos falando de conexão e fica bastante evidente a conexão com o mundo externo, através dos sentidos, através da internet. Mas eu gostaria de falar a respeito da conexão que nós temos com os pensamentos. Convivemos continuamente com um fluxo de pensamentos automáticos que dia e noite está falando conosco. Neste mesmo momento, enquanto você está me ouvindo, você pode também ouvir na sua mente várias vozes, otorgando significado ao que estamos vivendo neste momento. Esse pensar automático acompanha você continuamente e você não tem condições de silenciá-lo. Quando você se defronta com qualquer situação, você escuta em frações de segundo o significado que sua mente atribui a isso que você está vendo. Se você encontra com uma pessoa, em frações de segundo, sua mente lhe diz se essa pessoa é agradável ou desagradável, a classifica como homem, mulher, a classifica como uma pessoa com a qual você pode se comunicar de uma certa maneira ou de outra. Tá? Então, estamos absurdamente conectados com esses discursos internos que ouvimos continuamente. E por estarmos conectados há tantos anos, há tanto tempo, e também porque nunca talvez nos chamaram a atenção a respeito desse fenômeno, a gente acha que isso é natural. A gente se identifica com esse pensar a tal ponto de julgar que esse pensar automático, involuntário, contínuo, é o nosso pensar. Você é o pensador, não o pensamento. E esse pensar, volto a repetir, é automático, involuntário. Tá? E esse pensar faz com que você sinta emoções. Na hora que você aceita o pensamento que a mente lhe apresenta, você não tem como evitar que esse pensamento gere emoções, que geram impulsos, que geram comportamentos. Tá? Então, você fica preso a um comportamento padronizado, você fica preso a condicionamentos, você fica preso a padrões, precisamente porque você não sabe o que fazer com esses discursos que você ouve continuamente. E o não saber lidar direito com esses discursos gera muito sofrimento. Por exemplo, quando eu era uma criança extremamente tímida. Tá? Hoje posso dizer que, em função da maneira como eu pensava, os outros, a mim mesmo, o ambiente em que eu vivia, eu me sentia inadequado. E, em função disso, tinha sentimentos de incompetência e chegava ao ponto de, mesmo com 9 anos de idade, me esconder embaixo da mesa quando chegava algum desconhecido em casa, algum amigo dos meus pais. Isso teve um lado muito ruim, como vocês podem imaginar, porque era difícil a socialização para mim. Mas, ao mesmo tempo, tornou esse processo mental muito evidente para mim. Era algo que eu precisava trabalhar continuamente. O lado bom foi que, como todo introvertido, gostava de ler, e, lendo, eu vivenciava emoções mais agradáveis. Na época, eu não entendia o que estava acontecendo. Hoje, entendo claramente que eu estava substituindo o discurso automático da minha mente pelo discurso do livro, que era um discurso que sempre terminava bem, o herói ganhava no final, depois de superar diferentes obstáculos, ficava com a mocinha. Então, dessa maneira, eu vivenciava emoções diferentes. Quando cheguei na adolescência, comecei a ler também livros de yoga, de meditação, e comecei não só a ler, mas a praticar. E a praticar com aquela intensidade típica do adolescente. Praticava 1, 2, 3 vezes por dia. E aconteceu uma coisa bastante curiosa. Em aproximadamente uns 6 meses, eu saí debaixo da mesa, comecei a falar e não parei até hoje. Tá? E na época eu não conseguia entender, ninguém conseguia explicar exatamente o que estava acontecendo. Hoje consigo explicar isso claramente, vendo a correlação que há entre o pensamento, a respiração e o corpo. Quando o pensamento tem o suporte do estado físico, de um estado físico coerente com o pensamento, ele se torna muito mais hipnótico, muito mais envolvente. Se eu tenho pensamentos de raiva
e meu coração está disparado, tenho adrenalina no sangue, a temperatura do corpo se eleva, é muito convincente o pensar raivoso. Se, pelo contrário, tenho pensamentos raivosos, mas mantenho o corpo relaxado, tranquilo, o coração batendo calmamente, o pensamento raivoso não se torna convincente, não me hipnotiza, não me possui, não gera impulsos, não me obriga a agir raivosamente. Então, eu comecei a interagir mais com as pessoas. Isso era na Argentina, numa época em que os estudantes tinham uma participação na vida social e política muito intensa. Então, eu comecei a participar do movimento estudantil e, ao mesmo tempo, continuei praticando yoga. Só que os dois discursos, o discurso político e o discurso mais filosófico do yoga, ambos buscavam a felicidade do ser humano, mas através de meios muito, muito diferentes. No final das contas, depois de alguns anos de militância política, eu deixei de militar e me concentrei mais nos estudos e nas práticas do yoga. E eu achei que, a partir daí, minha vida iria ser somente paz e amor. Mas era uma época em que os militares estavam no governo e os grupos de extermínio estavam agindo impunemente. Então, como eu tinha tido uma participação política, no dia 11 de maio de 1978, um desses grupos entrou na minha casa, rendeu minha mãe. Meu pai, por sorte, não estava na casa no momento, colocou um capuz na minha cabeça e me levaram. Fiquei desaparecido aproximadamente uns 40, 45 dias, e desses, os primeiros 36, fiquei algemado a uma parede, com um capuz na cabeça, apanhando cada tanto. Os primeiros 2 dias, como vocês podem imaginar, foram de absoluto pânico e terror. Diante dessa situação, a minha mente só encontrava interpretações trágicas, horríveis, da situação que eu estava vivendo. E meu estado emocional era absurdamente caótico. Não havia com quem conversar, não podia me mexer praticamente e tinha que ficar nessa situação. No começo do 3º dia, eu percebi que alguma coisa tinha que ser feita porque não tinha como continuar sentindo o que estava sentindo. Aí, tentei fazer os exercícios respiratórios, que era a única coisa que passaria desapercebida, que ninguém perceberia, nada de exercícios respiratórios sofisticados. Uma simples respiração lenta, consciente, com ritmo. Mas eu não conseguia fazer mais do que 2 ou 3 respirações com ritmo, porque a mente me possuía novamente. Eu não conseguia me desconectar desse pensar automático que interpretava o que estava vivendo de uma maneira que gerava todo tipo de emoções perturbadoras. Mas fui persistente e, no final do dia, já conseguia controlar a respiração. E uma vez que consegui colocar a respiração sob o meu controle, lidar com os pensamentos ficava mais fácil, porque em muitos momentos conseguia me desconectar desses discursos que geravam essas emoções tão perturbadoras. E, por incrível que pareça, a partir desse momento, a minha vivência naquele lugar, talvez um dos piores lugares do mundo naquele momento, se tornou uma experiência extremamente transformadora, porque podia, mesmo nesse lugar tão desagradável, vivenciar calma, vivenciar lucidez, vivenciar serenidade. Foi uma experiência extremamente marcante. Mas eu era um peixinho que eles pegaram extremamente pequeno, tinha 18 anos na época, pouca coisa tinha feito. Então, depois de um certo tempo, eles me entregaram para as forças oficiais e depois fiquei 5 meses preso em presídios de segurança máxima para presos políticos, porque naquela época o país estava com estado de sítio e o cidadão poderia ficar à disposição do Poder Executivo. Depois de 5 meses, como vocês podem imaginar,
eu dediquei o resto da minha vida a entender claramente o que tinha acontecido e aprimorar essa habilidade de gerenciar esse pensar automático. Continuei estudando yoga, praticando, estudando, e fui para a Índia muitas vezes. Estive também com monges no Nepal, na Tailândia, na Birmânia. E nessas conversas, eu descobri que o que eu tinha vivenciado era uma coisa relativamente conhecida dos meditadores mais avançados. Quem medita com uma certa persistência e regularidade passa a observar claramente essa diferença entre si mesmo e o pensar automático. E não só aprende a diferenciar os dois, como começa a ganhar a habilidade de mudar o pensar automático. Então, o que eu quero compartilhar com vocês neste momento é que esse conhecimento a respeito da diferença entre você e a mente, a possibilidade de estar conectado com o pensar automático, a possibilidade de desconectar-se à vontade é concreta, é real, é possível e é extremamente útil. Se você não pudesse se desconectar do pensar automático, você não poderia pensar a respeito dele, você não poderia criticá-lo, não poderia implementar mudanças, não poderia aprender a pensar de outras maneiras. Em certa medida, todos nós fazemos isso, mas pode ser feito de uma maneira mais sistemática. Através da meditação, isso se torna mais fácil. Meditar não é deixar a mente em branco, em silêncio. É discernir entre você, o sujeito, e a mente, entre o lado voluntário e o lado automático. É aprender a lidar com esses discursos sem deixar que esses discursos manipulem suas emoções e dominem seu comportamento. Então, seja qual for o pensamento que esteja torturando sua mente, sejam pensamentos de tristeza, de mágoa, de culpa, de raiva, de preocupação, de ansiedade, seja qual for o pensamento que esteja despertando emoções perturbadoras, compreenda isso. É possível desconectar-se desses discursos. É possível retirar a atenção deles. E no momento que consegue fazer isso, eles perdem potência, eles perdem força. Eles deixam de gerar emoções, impulsos e comportamentos. Você pode pensar as coisas de outras formas. Qualquer evento pode ser pensado de infinitas formas. Pode ser visto de ângulos completamente diferentes. Não se prenda a uma única perspectiva. Divida o que a mente está dizendo para poder governá-la, para não ser um escravo nas mãos dos pensamentos condicionados. Tudo que você ouve são ecos da sua história de vida. Tiveram algum sentido em algum momento específico, mas não podem ser o padrão para definir tudo que você vive de agora em diante. E quando você se desassocia desse pensar automático, você vivencia paz, você vivencia serenidade. Você deixa de ter um pensamento modulado pela sua história de vida e você ganha objetividade. Quanto mais você conseguir se desassociar do pensar automático, mais conseguirá estar presente, mais conseguirá objetividade para analisar os fenômenos que tem à sua frente, mais estará protegido, protegida emocionalmente, de modo a agir com suavidade, de modo a agir com prudência, de modo a agir de uma maneira inteligente. Tá? Então, seja qual for o pensamento perturbador, encorajo vocês a pesquisarem, a estudarem e, acima de tudo, a praticarem e vivenciarem essa desconexão do pensar automático para poder reconectar-se com o que vocês são. Você não é o pensamento, você é o pensador. Você não é o significado, você é aquele que define qual é o significado. Tá? Você não é medo, pânico, tristeza ou qualquer outra emoção perturbadora. Você é uma existência consciente, inteligente, em paz. Você é a inteligência que pode pensar
todo e qualquer tipo de pensamento e não tem por que ficar presa a nenhum deles. Pratique, leia, estude e você poderá trazer à tona tudo que você carrega dentro de si de bom, de bonito e de amoroso. Obrigado.